Bom dia a todos, turma 469, estamos reiniciando o conteúdo relativo à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Eu recordo a vocês que a lei de introdução, na verdade, é a principal fonte do direito internacional privado do sistema brasileiro e, portanto, é a norma de consulta básica para a verificação da lei que possa ser aplicável nos conflitos chamados interespaciais de natureza privada. Na última aula, nós analisamos o conteúdo do artigo 7º, na verdade, são 11, 7, entre o artigo 7º e o 11º, é que se elencam estas regras sobre lei aplicável, e, a partir disso, então, nós vamos fazer uma síntese do conteúdo destes dispositivos para que se tenha uma noção bastante próxima da efetividade do esquema. Pessoal, o artigo 7º, na verdade, já foi ministrado, mas aí vamos repeti-lo. Na verdade, o artigo 7º estabelece as regras relativas à fixação de conflitos envolvendo o estatuto da pessoa física e os direitos de família. Ou seja, o estatuto da pessoa física, composto por início e fim da personalidade, o nome, a capacidade e ainda os direitos de família, na verdade, estruturam-se dentro de um sistema que vai determinar que o elemento de conexão, ou seja, o termo que indica a lei aplicável, é o domicílio. Este é o teor do artigo 7º. Vejam, a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Dentro deste contexto, nós podemos destacar dentro do dispositivo do caput, artigo 7º, duas premissas básicas. A primeira, o elemento de conexão, que é o termo que indica a lei aplicável, que no nosso caso aqui é o domicílio, ok? O legislador brasileiro optou pelo domicílio como regra básica para a definição da lei aplicável. Por outro lado, o objeto de conexão, ou o objeto jurídico da controvérsia posta, é exatamente este estatuto da pessoa física e os direitos de família. Estão concentrados, portanto, na parte final do caput desse dispositivo, onde, então, nós vamos poder analisar dentro de cada uma dessas questões, por exemplo, direito de família, guarda de filhos, direito de família, divórcio, direito de família, pensão alimentícia, entre outros, que todas elas se estruturam dentro de um básico elemento de conexão, que é o domicílio da parte demandante. Assim sendo, nós temos que estruturar estes dispositivos dos artigos 7º ao 11º, cada um vai trazer a sua devida definição da controvérsia envolvida dentro do sistema privado, e, como tanto, nós temos que analisar ela sobre este aspecto, qualificando o instituto. Ou seja, se é direito de família, nós vamos falar em domicílio. Se é início e fim da personalidade, falamos de domicílio. Se é nome, falamos de domicílio. Se é capacidade, falamos de domicílio, e assim por diante. Então, diante do caso posto, envolvendo qualquer um destes objetos, nós vamos estabelecer a regra indiscutível de que a lei aplicável é a lei do domicílio da parte. Ok? Estruturando após, já que nós vimos essas questões, o parágrafo 1º fala em casamento no Brasil. Ela fala em casamento no Brasil, mas ela refere expressamente sobre que enfoque, ou sobre que termos nós poderemos discutir este casamento celebrado no Brasil, que os enfoques são os impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Ou seja, impedimentos dirimentes, que são as causas de nulidade, anulabilidade do casamento,
e as formalidades da celebração, toda a solenidade, os atos formais de comparecimento de testemunhas, formalizado diante de um juiz de paz, etc. e tal. Ou seja, estes conflitos envolvendo estas questões, impedimentos dirimentos e formalidades da celebração, vão concentrar-se, quando o casamento é realizado no Brasil, na aplicação da lei brasileira. O dispositivo é claro, estabelecendo, então, a lei brasileira como primaz para a hipótese comentada. O parágrafo 2º, ele fala de casamento de estrangeiros. Este casamento de estrangeiros, na verdade, ele se estabelece dentro de um sistema de que se determina como viável que o estrangeiro que tenha a mesma, cujos cônjuges tenham a mesma nacionalidade, certo? Ou sejam advindos do mesmo país, eles possam casar na forma do regime de sua lei nacional, ou seja, através do sistema diplomático ou consular. O cônsul e o diplomata possuem poderes de notário, eles possuem poderes de juiz de paz, portanto, este casamento poderá celebrar-se na forma do direito externo, e esse direito externo seguirá todas as diretrizes básicas estruturadas pela lei nacional alienígena. O parágrafo 2º, por sua vez, o parágrafo 2º, por sua vez, fala de casamento de estrangeiros, que já falamos. Agora o parágrafo 3º, na verdade. O parágrafo 3º estabelece uma solução, mais do que uma exceção, uma solução para, eventualmente, estabelecer-se a retirada de dúvidas acerca de domicílio. O caso concreto é o seguinte: se os cônjuges domiciliados no mesmo local, o domicílio de ambos é o que vai determinar a lei aplicável nas questões envolvendo direitos de família. Não obstante, se tiverem domicílios diversos, nós vamos ver que a lei perfilhou a ideia de aplicação da lei do primeiro domicílio conjugal, ou seja, aquele local em que, imediatamente após o casamento, os cônjuges passaram a residir, a estar domiciliados. Este contexto, portanto, na verdade, ele é seguido pelo parágrafo 4º, quando se fala em regime de bens. O regime de bens, seja convencional, seja legal, ele será sempre estruturado, ou para resolver a lei aplicável em conflitos envolvendo o regime de bens, será sempre estruturado, então, na lei do domicílio dos cônjuges e, na sua falta, o primeiro domicílio conjugal. Vejam que ele é uma extensão, então, do disposto no parágrafo 3º. O parágrafo 4º, então, sintetiza o tipo de controvérsia discutível a respeito, então, exclusivamente do regime de bens. O parágrafo 5º vai falar sobre estrangeiro casado. O estrangeiro que é casado e que pretenda tornar-se nacional, tornar-se brasileiro por efeito derivado, ou seja, via naturalização, ele poderá se naturalizar e, quando receber o seu decreto de naturalização, ele pode requerer ao juiz para que ele adote, a partir de então, o regime legal vigente no Brasil, ou seja, a comunhão parcial de bens. Esta comunhão parcial de bens, ela estrutura-se dentro de um sistema, então, de adaptação da concessão daquela nacionalidade derivada, consistindo como, de fato, consiste num privilégio não só de brasileiros natos, certo? Portanto, o brasileiro naturalizado, se o cônjuge consentir, e se não houver oposição de terceiros ou direitos adquiridos por terceiros, e ainda, dado o devido registro no registro civil, poder-se-á, então, apostilar o regime de comunhão parcial de bens, por ser legitimamente válido dentro do sistema jurídico brasileiro. O parágrafo 6º vai falar do divórcio.
O divórcio, na concepção da lei de introdução, ele pode ser realizado no Brasil, melhor, pode ser validado no Brasil via homologação, a partir de 1 ano da sentença trânsita em julgado do divórcio procedido no estrangeiro, ou num prazo de 1 ano decorrido da separação judicial do casal. Assim sendo, nós temos 2 elementos básicos para definir a eficácia do divórcio procedido no estrangeiro, que seria aguardar-se um prazo legal fixado no parágrafo 6º desse dispositivo, que, na verdade, fala de 1 ano, e que, na verdade, posso dizer mais a vocês. Este 1 ano já foi superado em termos de atualização legislativa, à medida em que a lei do divórcio já prevê a possibilidade de divórcio imediato, independentemente de prazo. É óbvio que isso se estende ao divórcio de estrangeiros, até porque, se ele vai perfilhar a ideia de aplicação da lei nacional a partir da eficácia do ato, ele vai estar condicionado, então, à aplicação de outros efeitos que foram concedidos pela lei nacional em benefício do cônjuge divorciado ou do cônjuge estrangeiro divorciado. Vejam que o Superior Tribunal de Justiça, na verdade, na forma do seu regimento interno, poderá determinar que este divórcio seja devidamente validado e, mais do que isso, poderá o STJ reexaminar o conteúdo de decisões anteriores já tomadas em favor de brasileiros, incorporando-as no pedido feito ao pretender-se a eficácia do ato mediante homologação de sentença estrangeira no Brasil, certo? Então, vejam, nós temos aqui um outro benefício concedido legalmente, que é a possibilidade de estender maiores benefícios ao divorciando, que procedeu o seu divórcio no exterior, ampliando-se, então, a partir da homologação, o leque de direitos concedidos e que são garantidos pela própria Constituição Federal. O parágrafo 7º está tratando a respeito de domicílio do chefe de família. O domicílio do chefe de família, aqui no caso não importa se é o marido, se é a mulher, eis que a Constituição de 88 equiparou-os para esses efeitos, o chefe de família é o que vai definir o efetivo domicílio da sua própria família. Ou seja, ele vai definir o domicílio do seu cônjuge, vai definir o domicílio dos seus filhos não emancipados. Ou seja, a unidade unifamiliar detém, certo, nessas circunstâncias, o mesmo domicílio, ou seja, aquele que é o domicílio do chefe de família, ok? Ao final do dispositivo do artigo 7º, nós temos que analisar a ideia de que o mesmo dispositivo ainda fala de tutela e curatela. Na tutela e na curatela, o que prevalecerá como lei aplicável sempre será a lei do tutor ou do curador, melhor dito, a lei do domicílio do tutor ou do curador, jamais do tutelado ou do curatelado, mesmo porque tutelado e curatelado são incapazes e, portanto, não poderiam definir domicílio, ok? Essa regrinha pequena já foi, inclusive, objeto de questão em concurso público. Superando outras eventuais dificuldades na localização do domicílio, o parágrafo 8º desse dispositivo fala que, sucessivamente, se a parte não tiver domicílio, vai prevalecer a lei da residência, né, da parte. Se não tiver residência também, vai prevalecer qualquer local em que ele venha a ser encontrado. Ou seja, a regra transitória vai estabelecendo, então, a sucessividade de localização da parte para efeitos de solução de eventuais dúvidas acerca de domicílio. Ok? Bom, o artigo 8º da Lei de Introdução já vai tratar de um outro âmbito de doutrina privada, vinculada ao Código Civil Brasileiro, e, no caso específico, a respeito do direito das coisas. Na verdade, o artigo 8º refere-se a bens,
sejam móveis, sejam imóveis, e quando o artigo 8º fala em bens, ele está dizendo que, em relação aos bens, aplicar-se-á a lei do local em que estiverem situados esses bens. Neste contexto, a acepção do direito colocado como lei aplicável será efetivamente aquele local em que o bem ascende territorialmente, o que vale de maneira bastante precisa em relação aos bens imóveis, e que pode ser aplicado aos bens móveis desde que eles não tenham mobilidade, permanecendo na mesma situação em que se encontravam anteriormente. Portanto, se um veículo, embora possa transitar por todo o Brasil, ele está sujeito à lei brasileira. No momento em que ele transita para outro território de outro país, vamos imaginar, vai até a Argentina, este bem imóvel, na verdade, fica sujeito a regras diversas, porque lhe foi alterada a posição inicial. Aliás, é o que consta no parágrafo 1º do disposto no artigo 8º. O parágrafo 1º estabelece: aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário do bem, domicílio do proprietário do bem, quando ele trouxer estes bens ou destinar para transporte para outros locais. Assim sendo, o que eu estou dizendo é o seguinte: havendo a desconexão do objeto móvel, certo? Para outro ordenamento jurídico, eu não posso mais usar a ideia do local em que se situava. Então, para isso, o legislador criou a figura da persecução através do seu proprietário, ou mais precisamente, do domicílio de seu proprietário. Ok, pessoal? Muito bem. Então, essa é uma regra sucessiva e que vai alterar o contexto do artigo 8º. O parágrafo 2º, por sua vez, fala sobre penhor. E quando se fala sobre penhor, nós estamos estabelecendo a regra acerca de garantia real sobre bens móveis. Né? Essa garantia real sobre bens móveis destaca da mão do seu proprietário o próprio bem para transpor a posse de seu titular empenhante, cuja custódia permanecerá até o momento em que houver o resgate daqueles bens, através do pagamento do empréstimo eventualmente concedido. De qualquer sorte, nós não poderíamos usar nem a localização do bem, nem sequer a arguição de que isto foi conduzido para outro local, como estabelece o parágrafo 2º, mas porque, exatamente, diante do vínculo de natureza real, estabelecido no penhor, quem detém a posse efetiva do bem, ou seja, a posse fica na detenção do seu apenhante, do seu representante sobre a coisa apenhada. Este é o sistema consignado para a fixação determinada para a regra geral posta. O artigo 9º. Vejam, então, só para relembrá-los: artigo 7º, Estatuto Pessoal e Direitos de Família. Artigo 8º, o direito das coisas, envolvendo bens móveis, bens imóveis, direitos reais sobre coisas móveis, direitos reais sobre coisas imóveis, e assim por diante. Vamos pegar um exemplo clássico. Se eu perguntar acerca da hipoteca, direito real sobre bem imóvel, eu perguntaria: o conflito envolve hipoteca. Qual a lei aplicável nas relações com conexão interespacial privada? Evidentemente que não é o parágrafo 1º, por se tratar de um imóvel, e evidentemente não é o parágrafo 2º, por se tratar de penhor. Como se trata de hipoteca, nós vamos, então, ascender, certo, ao caput do dispositivo, ou seja, o local da situação do bem, certo? Muito bem, o artigo 9º.
Bom, pessoal, o artigo 9º vai tratar de um novo elemento de conexão. Agora vamos falar sobre obrigações. E aqui um pouco de complexidade em relação ao sistema jurídico estabelecido pelo direito internacional privado brasileiro, à medida em que a regra básica estruturada para as obrigações prevista no artigo 8º diz o seguinte: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Ou seja, o local da constituição da obrigação, isso quer dizer o local em que as partes se encontraram para afirmar a obrigação. Eis tratar-se de um compromisso obrigacional entre presentes. Ou seja, eu sei exatamente o momento que eu assinei o contrato e, portanto, ali se constituiu a minha obrigação. Então, partindo desta ideia, nós vamos ter que verificar qual é a lei nacional que envolve o local em que eu constituí a obrigação. E esta será a determinante para a solução do litígio propriamente dito. Vejam, então, que a regra estabelece uma diretriz bastante interessante a respeito do assunto, à medida em que a rigidez do sistema brasileiro, ou seja, só no local em que foi constituída a obrigação, ela vai ser maleabilizada em outros sistemas jurídicos internacionais, principalmente dos países mais desenvolvidos, como na Europa e nos Estados Unidos. Vamos ver, por exemplo, na lição de Maria Helena Diniz, que o Brasil não acolhe o princípio da autonomia da vontade. E o princípio da autonomia da vontade, nos sistemas daqueles países, ela é elemento de conexão básica, ou seja, mantém-se a liberdade de escolha típica do sistema obrigacional. Assim sendo, este princípio da autonomia da vontade, em matéria contratual, ele determina que os contratantes possam exercer plena liberdade na escolha da lei aplicável. Ok? E essa lei aplicável, então, ela se tornará, na verdade, a regra jurídica aplicável às relações respectivas. A autonomia da vontade, pessoal, nos contratos internacionais, consiste no exercício de uma liberdade contratual que é típico do sistema, dentro de limitações que estão fixadas na lei. Por exemplo, dentro da mais importante fixação está o artigo 17 da Lei de Introdução, que diz que a aplicação da liberdade, do princípio da autonomia da vontade, não pode infringir, não pode violar a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Ora, evidentemente, se a autonomia da vontade vier violar essas disposições do artigo 17, por certo que ela não será aplicada. Na verdade, o princípio da boa-fé também limita a autonomia da vontade nos contratos. Assim, existem contratos que, a par da eleição da lei reguladora pelas partes, não se subordinam à autonomia da vontade das partes, porque existe uma ordem pública que impede, certo? O artigo 9º da Lei de Introdução é cogente, é obrigatório, é impositivo, não podendo as partes alterá-lo com a pretensão de escolher outra lei que possa ser aplicada àquele conflito, àquela controvérsia. Por outro lado, o Brasil ratificou a Convenção do México, de 1994, e vejam, ratificou, isso significa se obrigou para o cumprimento da regra estabelecida pela Conferência do México, que trata de direito aplicável aos contratos internacionais. E neste sistema, o celebrante do acordo internacional cedeu espaço ao direito escolhido pelas partes, em contrário senso ao disposto no artigo 9º, proporcionando a aplicação da lei mais conveniente, mais estritamente ligada ao contrato, mais apropriada à relação jurídica contratual. E aí, então, estamos nessa convenção exaltando o princípio da autonomia da vontade. Aqui uma dicotomia, a lei que diz isto e o tratado que diz aquilo.
né? Então, nós estamos diante da ideia de que, embora o tratado deva ter preferência hierárquica sobre a lei, só será válida a aplicação da Convenção do México para os países que também se obrigaram a cumprir as mesmas disposições, ok? No caso contrário, todas as regras vão seguir o disposto no artigo 9º. Na verdade, estamos aguardando que o legislador tenha a presteza, a rapidez de formalizar a revogação do artigo 9º como um todo para adotar definitivamente aquilo que já adotou internacionalmente, ou seja, o princípio da autonomia da vontade. De qualquer sorte, quando as partes resolvem optar pela lei aplicável, eu gostaria de dizer a vocês que, nesta hipótese, podemos aplicar qualquer lei nacional. Nós só não podemos aplicar a lex mercatória, porque a lex mercatória ou as regras de um organismo privado não, como costumes internacionais, elas, na verdade, não sintetizam a mesma obrigatoriedade estabelecida pelo artigo 9º, ok? Isso ocorre bastante comumente nos contratos de trabalho, nos contratos de transferência de tecnologia, onde se estabelece regras já pré-determinadas, certo? Diante do direito internacional econômico, do direito internacional do trabalho, certo? À medida em que a economia também é dirigida aos regimes de bolsas e mercados, em que a lei do local da solução da questão filia-se à lei do país de sua execução. Ok? Bom, o parágrafo 1º desta regra estabelece o seguinte enunciado: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, ou seja, aquela fórmula é a fórmula que vai definir a efetiva submissão, certo, do contrato, ou seja, valor, prazo, entrega, entre outros elementos. Essa forma essencial, se ela for executada no Brasil como obrigação, ela exclui a aplicação do artigo 9º. Ou seja, tudo que for essencial no contrato e que for objeto da controvérsia, nós estaremos aplicando o quê? Apenas e exclusivamente a lei brasileira. Não obstante, observar-se-á as regras, as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Isto significa que requisitos extrínsecos do ato são aqueles requisitos que, na verdade, constituem-se a forma do contrato, o aspecto externo do contrato, e não as circunstâncias clausuladas no contexto dos elementos ditos intrínsecos do contrato. Então, vejam, a lei estrangeira só será aplicada em relação aos elementos extrínsecos do ato. Neste parágrafo, a obrigação contraída no exterior e executada no Brasil vai observar a lei brasileira. E só se atenderá à lei estrangeira quanto à forma extrínseca. Isso é um resumo do que já foi dito. Não obstante, a lei do local da constituição da obrigação, lá estabelecida no artigo 9º, se mantém, porque admitidas serão as peculiaridades, a validade, a produção de efeitos. No entanto, a lei brasileira será competente para disciplinar atos e medidas necessárias para a execução da mesma em território nacional, como, por exemplo, a tradição da coisa, a forma de pagamento, a quitação do preço, as indenizações, nas hipóteses de inadimplemento, etc. e tal. Em geral, os elementos intrínsecos são os que envolvem conflitos, portanto, no caso, a lei brasileira será aplicada. Só quanto à forma, aplicar-se-á os requisitos e as peculiaridades da lei estrangeira.
No que tange ao parágrafo 2º deste mesmo dispositivo, nós vamos estabelecer a seguinte premissa. A obrigação resultante de contrato, estamos falando de contrato, agora especificamente, não obrigações em geral, a obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Veja, nós estabelecemos um contrato, que também pode ser estabelecido lá na forma do artigo 9º, mas aqui especificamente nós encontramos um item que altera o conteúdo da questão domiciliar, que diz lugar da residência do proponente, onde residir o proponente. Veja, o verbo residir aqui significa estabelecer morada, ou achar-se em tal local, ou estar em tal local. Ou seja, não há a concepção de definitividade naquela localização, mas naquele momento é a residência que prevalecerá. A acepção que vem sendo empregada, certo? Significando o lugar em que reside o proponente, afastando o critério domiciliar, por entender que a adoção do termo residência daria mais mobilidade aos negócios. Em regra, que são formalizados fora dos domicílios dos contratantes. Na verdade, vamos ver que estes contratos aqui referenciados no parágrafo 2º são os famosos contratos entre ausentes. Exemplificadamente, nós teríamos os contratos via internet. Assim, a obrigação contratada entre ausentes é regida pela lei do país onde residir o proponente, não importando o momento ou local da celebração contratual. Isso é de sua menos importância. Então, aplicando-se a lei do local onde foi feita a proposta. Certo? E veja, não estou falando de domicílio, estou falando de residência, aonde se encontra. Por outro lado, nos contratos entre presentes, que lá está consignado no artigo 9º, estes serão regidos pela lei do lugar em que foram contraídos. Já vimos isso. Desconsiderando-se, pois, as questões vinculadas à nacionalidade, domicílio ou residência dos contratantes. Ok? Então, vejam, estruturalmente, a regra estabelece que em obrigações aplica-se a lei da constituição da obrigação, onde ela foi constituída. Num segundo passo, nós tratamos da questão relativa ao parágrafo 1º do dispositivo, quando a obrigação for executada no Brasil, e no parágrafo 3º, nas questões envolvendo contratos entre ausentes, que vai definir a aplicação da residência do proponente, ou seja, onde foi feita a proposta. Ok? Partindo do artigo 9º, nós vamos falar agora, então, do artigo 10º. Pessoal, eu peço a todos que eventualmente tenham dúvidas, questões a serem feitas, que me comuniquem, me questionem via Moodle, seja por que meio for, para que a gente possa tirar essas dúvidas ainda antes da prova. O artigo 10º vai falar de um outro elemento de conexão. Vamos revisar para não esquecermos. Artigo 7º, nós falamos de Estatuto da Pessoa Física e falamos de direitos de família. No artigo 8º, nós falamos de coisas, ou bens móveis e bens imóveis. No artigo 9º, falamos de obrigações. E no artigo 10º, vamos falar de sucessões. Mais um capítulo do Código Civil. E o artigo 10º estabelece a regra de que a sucessão se estabelece no domicílio da parte falecida, o domicílio da parte desaparecida, porque ela conjuga a ideia de sucessão de bens, principalmente, especificamente, de estrangeiros que estejam situados no Brasil, que será regulado, obviamente, pela lei brasileira, que é a da situação, certo? Desculpem, que vai regular-se pelo domicílio do defunto ou do desaparecido, o defunto é o termo usado na lei, certo? Independentemente da sua natureza, móveis, imóveis, ou independentemente do local, né? A situação onde o bem está localizado,
O que estamos dizendo que nas questões sucessórias, não confundam com questões envolvendo bens, nas questões sucessórias, evidentemente, o domicílio do morto ou do desaparecido é o que prevalecerá. E aqui nós temos um outro elemento de fracionamento da disposição, quando diz o seguinte: ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Tratando-se de bens de estrangeiros no Brasil, resumindo, regular-se-á ela pela lei brasileira, ok? Em favor de quem? Do cônjuge e dos filhos brasileiros. Mas isto ocorrerá se não for mais benéfica a lei nacional do de cujos, que eventualmente pode privilegiar as partes cônjuge e filhos em detrimento da regra brasileira menos favorecente, ok? Então, aqui nós temos, na verdade, novamente o princípio do fracionamento, também chamado de depeçage, na forma do direito internacional privado, que, na verdade, é a opção que se pode fazer dentro de um mesmo pressuposto de natureza vincular. O parágrafo 2º vai falar o seguinte: a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regulam a capacidade de suceder. Elemento de conexão: todas as ações envolvendo capacidade para suceder. Qual é a regra da lei aplicável? A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário. Herdeiro que recebe por ordem legal, ou seja, é herdeiro efetivo da parte. Legatário, aquele que foi investido da outorga de bens através de um testamento, ok? Então, o que nós temos aqui é que, neste caso, sempre prevalecerá a lei do herdeiro ou do legatário. Não se utilizará, no caso, a lei de domicílio do de cujos, ou seja ele o morto ou o desaparecido. Finalmente, o artigo 11, e o artigo 11 estabelece a regra sobre o estatuto da pessoa jurídica. Como nós estudamos no artigo 7º o estatuto da pessoa física, no artigo 11 nós vamos analisar a questão relativa às organizações destinadas a fins de interesse coletivo, as sociedades e as fundações. Estas pessoas jurídicas sempre obedecerão à lei do Estado em que se constituírem. Ou seja, o local da constituição da obrigação, da empresa, da pessoa jurídica, da fundação, o local de sua constituição é o que vai prevalecer como lei aplicável às relações envolvendo esta pessoa jurídica, ou estas pessoas jurídicas. Essa é a regra básica consignada no caput do dispositivo. O parágrafo 1º vai complementar o caput do artigo, dizendo o seguinte: não poderão, entretanto, ou seja, está dizendo, embora seja o local em que constituir a obrigação, essas empresas, na hipótese de aplicação do caput, não poderão ter no Brasil filiais, agências ou sucursais, antes de serem os seus atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro. Vejam bem, o que se estabelece é que se essa empresa internacional pretende operar no Brasil, via filial, agência ou sucursal, esta pessoa jurídica estrangeira terá que obter uma autorização governamental, certo? E nesta hipótese, estas filiais, sucursais ou agências vão ficar sujeitas à própria lei brasileira, certo? Então, desnaturando para esta hipótese o caput do dispositivo que fala da Constituição, o local da Constituição. O parágrafo 2º estabelece a regra de que os governos estrangeiros no Brasil e as organizações que por eles foram fundadas, de qualquer natureza,
desde que eles tenham constituído, que eles dirijam esses governos ou hajam investido de poderes ou de funções públicas. Nestas hipóteses, esses governos estrangeiros não poderão adquirir no Brasil bens imóveis, ou mesmo bens suscetíveis de desapropriação. Bens imóveis, evidentemente, não se pode, porque se fôssemos imaginar que um governo estrangeiro vai adquirir uma área de uma fazenda, por exemplo, de 1.000 alqueires, 10.000 hectares, seja o que for, 300 quadras de campo, no momento, ela, na verdade, como governo, ela perfectibiliza um princípio de soberania sobre aquele território. Isto pode determinar, inclusive, a formação de uma discussão acerca da existência efetiva de um território estrangeiro dentro do próprio território nacional. Por isso é proibida esta fórmula de adoção de sistemas. Os bens passíveis de desapropriação são todos os bens imateriais que são, por exemplo, as marcas e as patentes, que são automaticamente negociadas e que podem, na verdade, serem desapropriadas por ato de governo estrangeiro ou ato de governo nacional. Assim sendo, é proibida a aquisição por governos estrangeiros. O parágrafo 3º abre a exceção ao parágrafo 2º, quando diz que os governos estrangeiros podem adquirir prédios, terrenos, etc., apenas e especificamente que sejam necessários à sede das representações diplomáticas ou consulares. Isto é um princípio estabelecido pela Convenção de Relações Diplomáticas, que na verdade, é uma convenção internacional que regula este tipo de atividade e estabelece que aquelas áreas adquiridas se tornam apenas imunes à jurisdição do local em que se encontram, embora não intercorram-se como áreas de propriedade daquelas empresas, daqueles governos estes que poderão, eventualmente, então, usufruir destes e adquirir estes para o seu usufruto. Ok? Muito bem. Aqui nós encerramos, então, os 5 artigos constantes da Lei de Introdução, que estabelecem as regras vinculadas às leis aplicáveis no sistema jurídico do direito privado. A partir das próximas aulas, nós vamos começar a analisar, eu vou trazer alguns exemplos, para que vocês tentem resolver as questões à luz da Lei de Introdução. Pessoal, é importante que vocês tenham em mãos, quando estiverem analisando essas questões, a Lei de Introdução, para que possam me ajudar na solução das questões e não deixem o professor fazendo a pergunta e dando uma resposta ao mesmo tempo. Eu desde já agradeço a presença de todos e antecipadamente já me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que eventualmente sejam colocadas. Muito bom dia, um bom fim de semana.